Olá pessoal, então hoje nós vamos começar um novo conteúdo diferente do anterior, que é sobre a área térmica, né? O que a gente fala dentro da física de termofísica. Então, alguns conceitos são importantes para começarmos o estudo. Então, primeiro entender o que é a termologia, né? Então, a definição é que é um estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então, a gente tem dois elementos ali já para colocar em discussão, certo? Vamos colocar aqui então calor e do outro lado temperatura. Por que eu estou separando esses dois? Porque a gente faz confusão entre os dois. Quando eu falo que a gente faz confusão, é porque a gente utiliza às vezes uma palavra quando queria utilizar a outra. Então, no dia a dia, não há problema em fazer isso. Agora, dentro da física, sim há problema. Então, por exemplo, você às vezes fala assim: nossa, hoje está muito calor. Quando na realidade o que você queria falar é que a temperatura estava elevada. Então, se você fala que hoje está calor, as pessoas vão entender que você está se referindo à temperatura elevada. Então, no dia a dia, no cotidiano, não tem problema, você vai ser entendido. Agora, dentro do, da física, aí a gente não pode trabalhar assim, tá? Então, quais são dentro desse estudo científico, quais são os estudos científicos, o que a gente vai estudar como ciência nessa questão? Então, a gente destaca aqui transferência de calor, que é quando a gente passa o calor de um corpo para outro, né? Você vai esquentar água, por exemplo. Equilíbrio térmico é quando você coloca mais de uma substância em contato e chega uma hora que atinge a mesma temperatura. Transformações de gases, mudança de estado físico, né? Mudança de estado físico é quando você, por exemplo, muda o estado da água, de sólido para líquido, de líquido para vapor, tá? Entre outras, certo? Tá? Então, basicamente é isso. Mas aqui eu tenho uma preocupação que é em relação a essa confusão entre calor, que estou destacando aqui, e temperatura, que vai ser a primeira coisa que a gente vai estudar, né? Então eu queria separar bem esses dois para a gente evitar confusões. Quando a gente fala calor, a gente fala em energia, certo? Então calor é uma energia. É uma energia que passa de um corpo para outro, por exemplo, quando você transfere. Ou é uma energia recebida por um determinado corpo, por uma determinada molécula, por um determinado gás. Ok? Então, calor é energia. Essa energia pode estar em trânsito de um lugar para outro. Quando a gente fala em temperatura, então nós estamos falando, na realidade, do grau de agitação das moléculas que nós temos numa determinada substância ou corpo. Tá? Então, vamos fazer um desenho aqui mais ou menos. Imagina que você tem aqui, dentro desse recipiente que eu coloquei aqui, uma substância. Essa substância é formada por moléculas, certo? Então tá lá, as moléculas. Essas moléculas estão em agitação. Tem velocidade, certo? Estão se agitando para lá e para cá. Ok? Então, a temperatura, o que é? É o grau de agitação dessas moléculas. É claro que nem sempre você vai observar essa agitação. Você pega a, a mesa, você não vê as moléculas da mesa de vidro, de madeira, de aço se movimentando, tá? Mas as moléculas estão se movimentando e esse grau de agitação é o que dá a temperatura. Claro que é mais fácil verificar isso quando você coloca uma água em ebulição, atinge uma determinada temperatura e as moléculas por convecção começam a se mover
né? O vapor começa a andar e você consegue visualizar. Mas não é sempre que você vê. Mas elas estão em agitação. Tá ok? E aí o que ocorre com a temperatura? O que a gente fala errado às vezes, nossa, hoje está calor. Na realidade está falando que as moléculas estão se agitando mais do que em outro momento, tá? Então, quanto maior a agitação das moléculas, certo? Quanto maior essa agitação, maior é a temperatura. Quanto menor é a agitação, menor é a temperatura. Então, vejam bem, a temperatura está ligada à velocidade dessas moléculas, certo? De uma forma geral, quanto mais energia cinética, que é aquela energia do movimento, tiverem as moléculas, maior será a sua temperatura, tá? Então, antes de a gente começar a falar sobre temperatura, eu queria que vocês entendessem bem a diferença entre calor e temperatura. Vou repetir, também vocês podem voltar e assistir de novo. Calor é energia, certo? Temperatura é o grau de agitação que as moléculas de uma substância vão possuir, tá? Então eu coloquei aqui uma definição copiada, né? Para vocês lerem depois e reforçarem isso, estudarem. Então, temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Por que a gente fala é a medida? Porque a gente vai dar a isso um valor numérico. Por exemplo, hoje, né, a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, certo? Quer dizer, nós medimos, né, e quantificamos através de um sistema, tá? Qual é o valor numérico dessa agitação. É claro que há outros além desse sistema, certo? Mesma coisa que vocês viram em outros sistemas de medidas de outras coisas, tá? Então, a temperatura de um corpo, né, seguindo, é diretamente proporcional à velocidade com que seus átomos e moléculas vibram, rotacionam ou até mesmo se transladam. Então, vejam bem, voltamos ao que eu havia resumido aqui. Dito em relação à agitação, à velocidade, certo? A energia cinética dessas moléculas. Então, quanto maior for a velocidade, é que nós temos a maior agitação e, consequentemente, maior a temperatura. Por isso que é diretamente proporcional. Porque se eu aumentar a velocidade das moléculas, aumenta a temperatura, certo? Por isso é diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, o aumento de um provocaria a diminuição do outro, que não é o que ocorre. O que ocorre é de uma forma direta, diretamente proporcional, tá? Beleza. Então, seguindo, que vai fazer a relação do que eu disse aqui, em relação a dar valor numérico, dar unidade e tudo mais. Então, vejam bem. A temperatura é uma grandeza uma das grandezas fundamentais da natureza. É claro que existem outras, né? Por exemplo, o metro, que é uma grandeza de comprimento, o segundo, que é de tempo, tá? Isso nós estamos falando do sistema internacional. Sistema internacional. Beleza, mas no sistema internacional, nós não vamos trabalhar com essa unidade de grau Celsius, né? No sistema internacional, a medida é Kelvin. Por que Kelvin? Vocês vão ver agora nos próximos slides que há assim, 3 escalas que a gente mais usa, e mais 1.000.000 que a gente poderia criar. E dentre essas escalas, a que a gente mais usa no mundo é a Celsius. Mas ela não é a escala que a gente vai trabalhar cientificamente. Quando a gente vai fazer cálculos no sistema internacional, a gente utiliza a escala Kelvin, que é o que a gente chama de escala absoluta. Tá? Por que essa escala vai ser importante? Por que ela é a do sistema internacional? Porque essa escala, ela trabalha diretamente com a energia cinética que as moléculas têm. Não é que alguém falou, vou trabalhar com esses números de escala, que eu posso criar um termômetro com uma escala minha, por exemplo. Mas, além de ninguém conhecê-la, tem o problema que
está relacionada aos valores numéricos da energia? Não, então não é o que a gente chama da escala considerada absoluta, que é essa frase aqui que vocês vão ouvir bastante, tá? Cai bastante no vestibular. Então a escala absoluta é a escala Kelvin, tá? E essa escala não tem valores negativos, certo? Por que não tem valores negativos? Não tem valores negativos porque existe alguma coisa mais parada do que já parou? Não. Então quer dizer que se alguém tem a velocidade zero, nessa escala absoluta, não tem temperatura. A temperatura é zero. Ok? Então não tem temperaturas negativas. Tá? Entenderam? Então se pega a molécula, essas moléculas que estão aqui. Imagina que ela para. Se ela para, se a velocidade dela é zero, ela não está se agitando. Se ela não está se agitando, ela não tem temperatura. Então vai ser o zero Kelvin. O zero Kelvin é o zero absoluto. Então sempre que a temperatura Kelvin for zero, esse é o zero absoluto. Tem temperaturas abaixo dessa temperatura? Não, porque não tem nada mais parado do que o que já parou. Ok? Tá. Então, na sequência, a gente vai trabalhar um pouco mais com essas escalas, né? Com essas escalas termométricas e conhecer um pouco mais delas. Então eu vou, nesse mesmo vídeo, vou mudar a imagem e vamos falar disso. Então, vamos ver se eu consigo puxar a próxima. Então tá aqui. Então veja bem. Aqui eu desenhei 3 escalas. Não é desenhei não, copiei 3 escalas. A Kelvin, que é absoluta, certo? Então vejam bem, abaixo desse zero aqui, ó, não existe mais nada, certo? Esse zero é o zero absoluto, tá? É claro que aí transformamos isso em Celsius, que é muito popular, usada na maioria dos países do mundo, e a Fahrenheit, que é menos usada, é usada nos Estados Unidos, na Inglaterra. E como são países que industrialmente falando eles são importantes, então vocês vão ouvir falar bastante delas também. Mas nós temos aqui a Kelvin, que é do Sistema Internacional, é a científica, a Celsius, que é a mais usada no mundo, e a Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, Inglaterra e suas colônias. Então, apesar da existência do Kelvin, há outras escalas, tá? Baseadas em fatores que alguém mediu. Tá? Então, por exemplo, esse termômetro do meio, que é o Celsius, foi criado por Celsius, né? Um físico e matemático criou essa escala. Essa escala direita foi criada por Fahrenheit. Então, todas as temperaturas serão chamadas de graus Celsius, graus Fahrenheit. Essa não é graus. Essa é Kelvin, é aquela escala do Sistema Internacional que é científica, certo? Então, essas são as 3 escalas que a gente vai trabalhar e já vamos ver como que isso se trabalha em relação a cálculo, tá? Como que se monta isso. Tudo bem? Aí eu havia dito que eu podia criar uma outra escala. Sim, eu posso pegar aqui do lado, deixa eu pegar outra cor aqui, e criar um outro termômetro, certo? Por exemplo, escala salesiano, graus salesiano. E aí eu dou valores correspondentes a esses elementos, tá? Por exemplo, 0 grau é a temperatura que a água se solidifica, né? Vou dar o valor aqui número 40. Por quê? Porque eu quis dar esse valor a essa escala, tá? Esse ponto aqui, que é o ponto de fusão, né? A gente chama de PFI. Significa ponto fixo inferior. E o que é 100 graus Celsius, vamos supor que a gente na nossa escala a gente dá o valor de 280 graus salesiano. Esse ponto aqui é o ponto de ebulição. É quando o líquido vira vapor ou na volta, né? Quando o vapor vira líquido de novo. Tá? Depende se você está fornecendo
energia para mudar a temperatura ou retirando energia para mudar a temperatura. Essa energia é o calor, lembra? A esse ponto nós damos o nome de ponto fixo superior. Então, só para ficar marcado aqui, PFI é o ponto fixo inferior, tá? Também chamado de ponto de fusão. E o ponto fixo superior, né? Ponto fixo superior. Também chamado de ponto de ebulição. Esse ponto fixo de fusão, de cima, também o pessoal chama de ponto de gelo. Então são 3 nomes que vocês vão ouvir bastante. E a esse ponto fixo superior, o pessoal chama também de ponto de vapor. Legal? É claro que isso aí estão falando da água, né? Água. Os termômetros valem para tudo. Agora, esse ponto fixo inferior e superior foi feito a partir desses elementos. Ah, mas por que o do Fahrenheit dá diferente do Celsius? Porque eles utilizaram diferentes líquidos para formar o termômetro. E o que seria esse formar o termômetro? Você pega um tubo, certo? De ensaio, um tubo. Aí na extremidade tem um formato de um bulbo, né? Por que tem esse formato? Para armazenar o líquido no recipiente. Porque o funcionamento vai ser, quando esse líquido se dilatar, ele vai subir. Por onde ele vai subir? Por um tubo capilar que a gente coloca aqui dentro. Capilar porque é da finura de um fio de cabelo. Tá? Então aqui está o fluido armazenado, que a gente usa é mercúrio geralmente. Aí quando eu coloco ele para trocar calor com alguém, ele vai se dilatar e vai ocupar mais espaço. Legal. E aí a gente coloca aqui uma escala cheia de risquinhos com números, que é o que a gente vai ler. Então, por exemplo, você vai medir a sua temperatura, né? Você colocou embaixo do braço, aí marca aqui o número 36,5 graus Celsius, certo? Então quer dizer que você não está com febre, mas alguém criou essa escala, alguém criou esse termômetro. Foi esse cara, o Celsius, tá? Nos Estados Unidos, o cara vai usar um que está escrito em Fahrenheit. É lógico que vai ser a mesma temperatura, né? A mesma agitação das moléculas teremos, só que o número que vai marcar é outro. Por quê? Porque está em outra escala, tá? Então, esse termômetro é criado. Se nós criarmos o termômetro grau Salé, o que vai acontecer? Vai marcar outra temperatura aqui, outra temperatura numérica, mas a temperatura é a mesma. O grau de agitação não vai mudar, tá? Então, para ficar com vocês, ó, eu marquei aqui no próximo slide, para vocês lerem. Espera aí, deixa eu voltar. Não deu certo. Cortar. Tá aí. Aqui eu estou falando das escalas, né? Das escalas termométricas, certo? São usadas para medir a temperatura a partir de algumas referências. Essas referências são aquilo que eu havia dito. Então, geralmente tornam-se 2 pontos fixos para os quais o corpo da substância de referência apresentaria mesmas propriedades, como volume, densidade, condutividade, resistência elétrica. Aí nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, certo? Então, ele vai falar sobre qual é o ponto de cada uma e como você vai trabalhar. Tá? Então, isso aqui vai ficar para vocês darem uma lida. O que está escrito aqui nós já falamos e eu vou mostrar na sequência sobre a formação das escalas, que é a nossa primeira atividade aí dessa semana, dessa terça-feira de início de maio. Então, eu vou agora mostrar as escalas termométricas e como a gente faz para transformar, né, de uma escala em outra. Por quê? Como que a gente faz para transformar de uma escala em outra? Porque essas escalas mais conhecidas, seja ela Celsius, que é a que a gente mais usa no mundo, a Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, Inglaterra,
e a Kelvin, que é a escala científica que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, ela que é do Sistema Internacional, né? Às vezes eu estou com a temperatura medida com um termômetro numa escala, mas eu preciso dela em outra escala, tá? Seja por questões de ciência ou seja por questões de dia a dia, né? Por exemplo, você pode ir para os Estados Unidos e aí você vai ver lá no hotel lá uma temperatura e aquele número para você não faz sentido porque está em Fahrenheit. Então eu quero transformar para Celsius, que é o que eu conheço, né? Ou cientificamente, né? Estou fazendo um determinado cálculo, eu preciso passar de Celsius, que é a temperatura que eu usei para medir, para Kelvin, que é a absoluta, que é aquela do Sistema Internacional, porque eu preciso fazer um cálculo, tá? Então, isso é o que a gente fala de escalas termométricas. Escalas termométricas. E como que eu vou fazer essas transformações, tá? Então, veja bem, o que a gente utiliza para fazer as transformações é basicamente uma coisa que vocês aprenderam em matemática, tá? Que não é a regra de 3, é a chamada interpolação. Então, vamos lá. Deixa eu abrir só as escalas. Para a gente falar delas. Bom, tá aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o termômetro Kelvin. Esse aqui é o termômetro em graus Celsius. E esse aqui é o termômetro em graus Fahrenheit. Depois a gente importa o termômetro inventado nosso. Então, o que é importante aqui? Aqui nós temos o ponto fixo inferior e aqui o ponto fixo superior. Certo? Imagina que eu pego esses 3 termômetros e coloco na mesma substância para medir a temperatura. A temperatura que eu vou medir é a mesma. Eu tenho o mesmo grau de agitação nessas moléculas. O que ocorre? O número que eu vou ler é diferente. Cada escala vai me dar um número diferente para a mesma temperatura, para o mesmo grau de agitação. Bem, e como é que eu faço para saber qual é esse número? Então, onde termina o verde aqui e começa o vermelho, vamos supor que é a leitura que eu tenho, a temperatura que eu quero medir. Tá? Quero medir essa temperatura, essa temperatura, essa temperatura. Vou repetir, a temperatura é a mesma. O grau de agitação das moléculas é igual. A velocidade dessas moléculas é a mesma. O que muda é apenas o número que ele está mostrando. Então, eu vou chamar isso aqui de temperatura Kelvin, TK, temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit. Certo? Ok? Bom, o que a gente vai usar da matemática chama-se interpolação. Que é a interpolação linear. O que consiste essa interpolação linear? Eu conheço, vou marcar em outra cor aqui, os pontos fixos. Esse é o ponto fixo inferior em Kelvin, em Celsius e em Fahrenheit. Esse é o ponto fixo superior em Kelvin, em Celsius e em Fahrenheit. Então, não é regra de 3. Eu sei que a temperatura Kelvin, que eu quero, a Celsius e a Fahrenheit, são iguais em temperaturas, mas não em números. Então, o que eu faço? Eu faço essa operação para todos, essa subtração para todos. Não sei se vocês lembram da interpolação linear. Então, ficaria assim, a temperatura Kelvin menos, aí eu vou pegar esse valor, 273, vou tirar o 0,15 e vou arredondar. Está para, agora eu vou pegar o ponto superior menos o inferior. Vejam bem o que eu fiz. Eu peguei a temperatura Kelvin que eu estou medindo menos o ponto fixo inferior. E agora eu vou dividir isso por ponto superior menos ponto inferior. Então, aqui seria 373 menos 273. Isso vai ser igual a o que eu fizer igual na escala Celsius. Então, vou pegar aqui a temperatura menos o ponto fixo inferior. Θ Celsius menos 0 dividido por... E aqui vou pegar ponto fixo superior
menos o inferior, portanto, 100 menos 0. E a mesma coisa para a outra escala Fahrenheit. O que eu procuro, que é a temperatura Fahrenheit, menos o ponto fixo inferior, que é 32, dividido pelo ponto fixo superior, que é 212, menos o ponto fixo inferior, que é 32. Aí dá para perceber uma outra coisa nessa operação que nós fizemos, né? Antes de continuar abreviando isso. Vou colocar aqui em amarelo, vamos ver se dá para ver bem. Vocês repararam que aqui essa escala do inferior ao superior tem 100 kelvins? Repararam que essa escala aqui também tem 100 graus Celsius? Então o número de divisões que eu tenho na Kelvin e na Celsius é igual. Já na Fahrenheit, não. Porque se eu vou do 32 ao 212, eu tenho 180 divisões. Então, eu tenho 180 graus Fahrenheit. Isso que a gente chama de variação, a gente vai chamar aqui de delta Kelvin, delta Celsius e delta Fahrenheit. Então, vou escrever aqui isso como relevante aqui. A variação Kelvin está para 100 kelvins, assim como a variação Celsius está para 100 também, assim como a variação Fahrenheit está para 180, certo? Então vejam como as variações das escalas, só a Fahrenheit que é diferente aqui. Variação. Certo? Bom, agora eu vou retomar o que a gente estava fazendo aqui. Isso é importante. Então o que acontece aqui? Eu posso subtrair, né? Então vamos lá. Temperatura Kelvin menos 273 está para 100, assim como temperatura Celsius, bom, menos 0 some, 100 menos 0, 100. Assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para 180. Então aí nós temos aí 3 equações, né? Só que observando aqui os denominadores, ó, todos terminam em 0, então dá para dividir tudo por 10. E todos são pares, então dá para dividir por 2. Se dá por 10 e dá por 2, dá por 20. Então vou dividir aqui por 20, aqui por 20 e aqui por 20 para facilitar, certo? Para deixar essa expressão menor. Então vai ficar temperatura Kelvin menos 273 está para 100 dividido por 20, 5. Assim como temperatura Celsius está para 100 dividido por 20, 5. Assim como temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 180 por 20, 9. Olha aqui, nós temos um sistema de transformação entre essas 3 escalas. Quer dizer, se eu tenho uma temperatura, uma escala Fahrenheit, quero passar para Celsius, eu vou usar a expressão da esquerda. Vou usar isso. Certo? Esqueço o Fahrenheit, porque eu não vou mexer em Fahrenheit agora. Se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, então vou pegar esses dois e fazer o cálculo. Sim? Bom, vou pegar um exemplo disso que eu estou falando e calcular. Depois a gente retoma nesse processo de escalas quando for uma outra escala que não essas conhecidas. Então, vou abrir uma página em branco aqui. Imaginar o seguinte. Deixa eu pegar uma cor aqui. Então imagine que a temperatura... Eita, nós... Ocorreu algum problema aqui. Bom, eu vou salvar esse vídeo, aí eu vou fazer outro com os exemplos, tá?